Uma menininha de 2 aninhos, 2 para 3 aninhos, uma vez chegou para mim e perguntou se eu era Jesus. Aí eu disse, não, titio não é Jesus não, por quê? Ah, porque aqui é a casa do Papai do Céu e você é quem está sempre ali em cima, no meio. Essa inocência da criança, ao mesmo tempo que encanta, né? Nos faz lembrar de algumas ideias erradas que nós temos. Porque, aqui entre nós, quem não acha que de fato Deus mora na igreja, né? Deus mora na igreja. Tem uma pergunta que é feita pelo homem, e aí quando eu falo homem eu me refiro ao homem como um todo, desde os primórdios da existência. E a pergunta é mais ou menos essa: onde está Deus? O homem quer saber onde Deus está porque o homem tem uma necessidade de Deus. É verdade que alguns não interpretam isso desta forma, não se auto-percebem dizendo, eu preciso de Deus. Na maioria das vezes não é assim. Às vezes a pessoa sente um vazio inexplicável, uma vontade de suprir algo dentro de si que ela não sabe dizer o que é. E essa angústia, este anseio, é uma forma dela ecoar a pergunta que o ser humano faz. E a pergunta é, onde está Deus? Uma vez uma mãe contou para mim que a filha chegou para o avô, pai da mãe, e disse assim, vovô, Jesus mora no seu coração? E aí o vovô ali, né, querendo agradar, disse, mora sim, bebê, mora no meu coração. Ela disse assim, não mora não, que a minha mãe disse que você não conhece ele ainda. O avô não era crente da igreja, sabe? E aí é a ideia também de que Jesus, o Deus, mora no coração das pessoas. Então, o que eu estou querendo pontuar é que, da mesma forma que o homem pergunta onde está Deus, o homem também quer ver onde é que Deus mora para com ele se relacionar. O cristianismo entende que Deus habita no coração do homem. Mas é de uma forma completamente diferente daquele tipo de gente que chega e diz, não, Deus habita em mim, eu vejo Deus na natureza, portanto eu não preciso de religião alguma, não tenho que ir para canto nenhum, sou eu e Deus, lá em casa somos eu e Deus. Né? Apesar de uma verdade por trás do que está sendo dito, porque de fato Deus habita naqueles que são salvos, lavados e remidos pelo sangue de Cristo, mas o que essa pessoa está querendo dizer é que ela não quer ter compromisso com instituição religiosa nenhuma. Então, esta pergunta, onde está Deus, precisa ser respondida, não na inocência de uma criança que acha que o Papai do Céu mora na igreja, senão na inocência da criança, na imaturidade de um adulto que acha a mesma coisa. Não é assim que a gente responde. Também não é no descompromisso do sujeito que diz, Deus habita em mim e o resto não importa. Não, nós respondemos onde está Deus olhando para a Bíblia. Mas também não é uma resposta simples. E o que eu quero te dizer é que existem 6 momentos em que Deus diz para nós onde é que Ele está. E eu quero ler 6 textos bíblicos hoje. Vixe, pastor, tem ceia, vai dar tempo? Vai dar tempo sim, você vai ver. Então eu vou chamar o texto, ele vai aparecer ali, você se quiser abre na sua Bíblia. Eu vou ler aqui no que eu já preparei. E em 6 momentos ao longo da narrativa bíblica, de Gênesis ao Apocalipse, nós vamos ver onde é que Deus mora. E a minha oração, queridos, é para que enquanto eu falo, eu não atrapalhe o que Deus quer te dizer hoje. Porque eu acredito que o que Ele tem para te falar hoje é algo que te transforma definitivamente e profundamente. Vamos orar? Pai, como é bom estar aqui celebrando a Tua presença, Deus. Como é bom dançar e pular na Tua presença. Como é bom reconhecer o Teu amor e o poder deste amor que nos envolve. Como é bom cantar, ó Deus, que nós Te buscamos porque ansiamos pelo Senhor no nosso meio. Nós oramos, Deus, para que Teu Espírito continue a mover e continue a falar. E queremos ouvi-lo, Senhor. Queremos ser tocados pela Tua presença em nome de Jesus. Amém. Primeiro texto bíblico está em Gênesis capítulo 1,
verso 31. A pergunta é: onde Deus está? Deus está face a face com o homem no jardim. Essa é a primeira resposta. E no capítulo 1, verso 31, diz assim: Deus viu que tudo que havia feito e tudo que havia ficado, tinha ficado muito bom. Passaram-se tarde e manhã, e assim foi o sexto dia. Capítulo 2, agora continuando. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e neste dia descansou. Sabe, Deus olha para aquilo que criou e diz que está muito bom. Sabe por que está muito bom? Porque Deus vê um pouco de si em tudo que Ele cria. Ele não diz que o homem é criado à sua imagem e semelhança? Você pode se perguntar, ou já ter se perguntado assim: puxa, se Deus é perfeito em si mesmo, o Pai, o Filho e o Espírito já desfrutam entre si de um relacionamento pleno de amor, de cumplicidade, de plenitude, para que Deus tinha que ter criado o homem ou criado qualquer outra coisa? Deus se bastava e se basta. Por que é que Deus cria? E a resposta, queridos, ela é ao mesmo tempo simples e complexa. Ela é simples porque ela é uma palavra. Deus cria porque Deus é amor. Não é isso que nos diz a carta do apóstolo? Deus é amor, e o amor não retém nada para si. Pensa comigo, o amor sempre dá de si. O que é que nos diz o famoso Evangelho de João, capítulo 3,16? Diz que Deus amou o mundo, que Ele fez o quê? Deu o seu Filho unigênito. Quem ama não retém, quem ama dá. Veja uma relação conjugal baseada no amor. O que é que acontece com um marido que verdadeiramente ama a mulher? Ele não fica apenas esperando receber, e no dia que ela não der mais o que ele almeja, separa. Isso não é a ideia que Deus tem para o casamento. A ideia que Deus tem para o casamento de uma aliança de amor, ela pressupõe o quê? Que o cônjuge dê de si mesmo para o outro. Isso é amor. O amor pressupõe esta doação. Portanto, Deus, que é amor, precisa dar de si. Ele precisa se doar, e quando Ele se doa, Ele forma o homem com um pedaço de si. Por isso este homem é sua imagem e semelhança. Sabe quando um artesão olha para a sua obra e ele vai admirar aquilo que ele mesmo fez, uma pintura, uma escultura, seja o que for, o artista está admirando aquela obra e ele está lembrando dos momentos, horas, dias, às vezes meses e anos que ele empreendeu, energia própria, esforço próprio, talento próprio, para trazer à existência aquilo que ainda não existia. Isso é uma obra de arte. Quando criamos algo, o que é que nós estamos falando? Nós estamos dando algo nosso para que venha a existir alguma coisa que antes não existia. Não é assim? Foi assim que Deus montou um monte de barro e deu de si. Ele soprou do seu espírito e o homem passou a existir. No jardim, Deus está face a face com a sua obra, com a sua criação, e aquilo ali é tudo fruto do amor. Por isso no verso 31 ele olha para tudo que criou e diz assim: está tudo muito bom. Por que está tudo muito bom? Porque tudo se parece comigo. O jovem rico chegou para Jesus e disse assim: bom mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E disse assim, e Jesus respondeu assim: por que me chamas bom, quando o único bom é o nosso Deus Pai que estás nos céus? Deus olhou para a obra criada e disse: está muito bom. Por quê? Porque tem o meu semblante nela, tem a mão do artesão divino criando todas as coisas. E o jardim, então, que é muito bom, era o ambiente pleno da presença de Deus. E a presença de Deus garantia ao homem felicidade, paz, harmonia.
E num determinado momento o homem tentou encontrar felicidade, paz, harmonia, não mais na única fonte segura de felicidade, paz, plenitude e harmonia, que era Deus, para tentar encontrar agora nas suas próprias escolhas e na sua própria autodeterminação. Aí Deus disse: se você seguir por esse caminho, você não tem como habitar mais no jardim. Esta relação que hoje, na brisa do dia, eu venho passear no jardim e lido contigo face a face, vai acabar. Porque só pode estar comigo face a face quem se dispõe a verdadeiramente encontrar em mim a fonte de plenitude, alegria e abundância. O homem disse: ok, muito obrigado. Foi lá, comeu o fruto, saiu do jardim. E a partir deste dia, o homem começou a perguntar e nunca mais parou: onde está Deus? A história avança, capítulo 12 do livro de Gênesis. Deus chama um homem chamado Abraão, na verdade chamava-se Abrão, estabelece com ele uma aliança e muda o seu nome para Abraão. Esta aliança diz que a partir da sua semente e onde o seu olho encontrar terra, aquele espaço que ele vislumbrou seria seu, e a partir de sua semente todas as nações da terra seriam abençoadas. Porque Deus diz que a partir de Abraão vai constituir um povo para si. E então Abraão tem um filho chamado Isaque, que tem outro filho chamado Jacó. Jacó tem 12 filhos e está sendo formada agora a nação de Israel. Esta nação, por forças das circunstâncias e pela arquitetura da narrativa divina, esta nação vai parar no Egito para não morrer de fome na estiagem da terra de Canaã. No Egito, eles durante uma geração inteira gozam do favor de Faraó, que queria muito bem a José, um dos filhos de Jacó. Mas o tempo passa, as gerações se sobrepõem. O Faraó seguinte já não lembra com tanto carinho de quem fora Jacó, de quem fora José. Depois, a liderança alta do Egito começa a olhar para a forma como os hebreus se multiplicavam e cresciam, começam a se preocupar, e aquele povo que no passado havia sido benquisto e bem-vindo, agora é um povo cativo. E começa então um período que dura pouco mais de 4 séculos de escravidão. Queridos, 4 séculos, nós estamos falando de pessoas que já não sabiam mais o que significava ser livre. A liberdade, a plenitude, a paz e a felicidade que outrora existiu no jardim, há muito havia sido esquecido. E naquele momento da história, acredito eu, o povo olhava para os céus e perguntava com talvez um amargor na língua, dizendo: Deus, onde está o Senhor? É ou não é verdade? Até que Deus chega para um pastor de ovelhas recém-saído, quer dizer, recém-saído não, saído do Egito, mas de herança hebreia, e chega para este pastor e diz assim: eu ouvi o clamor do meu povo, e vou usar você, Moisés, para voltar lá e libertar este povo. Aí você conhece a história, Moisés reluta um pouco, mas vai, no que vai, Deus o usa com poder, com imensos sinais e maravilhas, e a partir de tudo aquilo que Deus faz, o povo então é liberto, sai do Egito, e passa agora a peregrinar pelo deserto, uma peregrinação que dura 40 anos, era para durar muito menos de 1 ano, era para durar menos de 1 mês, e durou 40 anos, e esse povo que continua perguntando: cadê Deus? Porque fora expulso do único lugar onde podia vê-lo face a face, esse povo agora vai ter a segunda resposta de Deus. Querem saber onde eu estou? Deus dá uma instrução a Moisés, Êxodo capítulo 29, em Êxodo capítulo 29, Deus já tem dito para Moisés que ele vai construir uma tenda, e ele diz assim: consagrarei a tenda do encontro e o altar, consagrarei também Arão e seus filhos, para me servirem como sacerdotes,
e habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Olha aqui a ênfase. Eu habitarei no meio dos israelitas. Onde é que está Deus? No meio do povo. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor. Onde é que Deus está agora? No meio do povo, na tenda chamada tabernáculo. E o tabernáculo tinha uma característica interessante, ele era retrátil. Você monta, o povo fica ali, a presença de Deus está no meio do povo, a arca do Senhor, né, o momento que comprova, o ambiente que comprova a aliança de Deus com o povo, está na tenda. Quando o povo, por ter exaurido a terra, ou por continuar a jornada, levanta-se e vai para outro lugar, a tenda é desmontada e vai junto. Por quê? Porque onde o povo estiver, ali estará Deus. Mal sabiam eles que o tabernáculo já é um anúncio de Jesus Cristo. Os detalhes da construção do tabernáculo nos levam a perceber a figura prometida. E esta promessa é importante que eu abra este parêntese para lhe dizer. Esta promessa feita a Abraão, de que a partir de sua semente, todas as nações da terra seriam abençoadas, foi o plano de Deus, arquitetado desde a fundação dos tempos, o plano resolutivo de Deus para o problema do homem. O problema deste homem que resolveu olhar para o Criador, no único momento que ele poderia desfrutá-lo face a face e dizer: Senhor, não leva a mal não, mas nós queremos agora ser os autores das nossas próprias escolhas. A árvore é do conhecimento do bem e do mal, do certo e do errado, pois é dela que a gente quer, agora quem decide somos nós. Deus disse, a escolha é sua, mas quem escolhe isso só tem condições de viver fora do jardim. Eis a expulsão do jardim. Neste momento Deus ativa este plano que ele havia concebido, para que a partir de um povo venha alguém que faria deste povo luz para todas as nações. Aqui no tabernáculo, este Messias começa a ser introduzido de maneira profética. E o povo continua caminhando, o povo chega à beira da terra, contempla Canaã, Moisés morre, Deus levanta Josué, o seu sucessor, diz para Josué, marche com o povo para a terra. Deus faz outros sinais e maravilhas, Josué leva o povo para dentro da terra, conquista o que tem que conquistar, leva um bocado de tempo, eles apanham um bocado, mas Deus cumpre a sua promessa, e o povo de Deus, sob o comando de Josué, de Calebe, de outros juízes, conquista a terra que pertencia aos cananeus. E ali então, eles começam a olhar para as nações vizinhas e começam a perceber que eles têm reis. E chegam então para um profeta da época chamado Samuel e diz assim: constitui sobre nós reis como os das outras nações. Samuel vai consultar a Deus. No que Samuel consulta a Deus, Deus diz: eles estão me ofendendo. Eu não quero reis humanos para eles. Eu sou o único e suficiente rei do qual eles precisam. Mas é o que eles querem? Manda rei para o homem. E aí vem Saul, você conhece a história. Vem Davi. E Davi então um dia, olhando para a glória e a majestade da sua própria casa, toda feita de uma madeira muito nobre, chamada cedro, da região do Líbano, ele então chega à seguinte conclusão: como é que eu, que sou humano, falho, cheio de limitações, moro numa casa bonita assim, e o meu Deus mora numa tenda, que monta e desmonta, que passou pelo deserto, que o tecido já está todo esgarçado? Ele não diz isso não, por minha conta, certo? Mas talvez tenha sido essa a visão de Davi. 1 Crônicas, capítulo 17, é o terceiro texto que eu vou ler, para te dizer onde está Deus, neste momento agora da história. O rei Davi já morava em seu palácio, quando certo dia
disse ao profeta Natã: aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu a Davi: faze o que tiveres em mente, pois Deus estará contigo. O que Davi tem em mente? Construir um templo, uma casa majestosa. E aí no capítulo 17 ainda, versos 11 ao 14, continua assim: quando a sua vida chegar ao fim, e agora é Deus falando para Davi, quando sua vida chegar ao fim, e você se juntar aos seus antepassados, escolherei um de seus filhos para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele. É ele que vai construir um templo para mim, e eu firmarei o trono dele para sempre. É sobre quem que Deus está falando aqui? O filho de Davi que vai construir o templo? É Salomão, é? Espera aí, presta atenção. O seu trono vai durar para sempre. Eu serei o pai dele e ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como um dia eu retirei de Saul. Eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu reinado será estabelecido para sempre. Quem é o filho de Davi que Deus está falando aqui? Ah, bom, Jesus Cristo. Só que Davi respondeu igual a gente. Opa, Salomão. Rapazinho ali não sabe o que o espera. É Salomão que vai construir. Então Davi vai, arregimenta o povo, junta ouro, madeiras nobres, e Salomão pega tudo aquilo e com muito esmero e fidelidade às orientações de Deus, constrói o templo de Salomão. Onde é que Deus está agora? Deus está no endereço físico. Deus tem um logradouro em Jerusalém. Deus está no templo. Mais especificamente, neste momento da história, Deus está no Santo dos Santos. E aí por isso, por este momento, o povo de Israel passa e muitos séculos se sucedem. Os reis começam a fazer o que era errado, o castigo de Deus pesa sobre eles, este templo é completamente destruído pelos babilônios. Depois, no tempo do rei Ciro, na época de um judeu bacana chamado Zorobabel, este templo é reconstruído, reconsagrado. Há uma promessa de que a glória do segundo templo será maior do que a primeira. Deus está onde? No templo, endereço físico. Quer encontrar Deus? Vai para o templo. É lá que Deus está. É por isso que quem está achando que Deus está na igreja, parou no templo, pelo menos uns 700 anos antes de Cristo. Porque o tempo avança, queridos, e chega um momento em que a narrativa bíblica diz e chama de plenitude dos tempos. E na plenitude dos tempos o endereço de Deus muda de novo, quarta vez. Onde é que Deus está? Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus respondeu lá no capítulo 14, verso 9, quando Filipe está pedindo que ele lhe mostre o Pai. Eu vou juntar com esse texto a resposta de Jesus. Jesus responde para Filipe: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. O verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Onde é que Deus está? Deus está em Jesus Cristo, em toda a sua glória. Deus agora está no meio do povo, em toda a sua glória. Por isso que o tabernáculo tinha este tempero messiânico. O tabernáculo era esta tenda que para onde o povo ia, a tenda ia junto. Agora, Jesus Cristo foi prenunciado por Isaías com o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Onde o povo de Jesus estiver, ali ele estará, porque ele é a plenitude do Pai em toda a sua glória, em carne.
Jesus Cristo. Amém, irmãos? Jesus Cristo falou algo muito importante. E agora vem o quinto endereço. E neste quinto endereço, Jesus diz algo que nós precisamos atentar. E é onde eu acho que em muitas vezes a igreja falha, os cristãos falham, padecem de entendimento. Por uma quinta vez o homem pode perguntar: onde está Deus? Vamos recapitular? Onde é que estava Deus lá no início? Face a face no Éden, no jardim. Depois Deus estava no meio do povo, em uma tenda chamada de tabernáculo. Esta tenda esgarçou o pano, Davi quis fazer um prédio, e então agora Deus tem endereço físico no templo em Jerusalém. Muito tempo passa, muitas coisas acontecem, o plano de Deus arquitetado desde a antiguidade, desde antes dos tempos, se consuma na pessoa de Jesus Cristo, que quem o vê, vê o Pai, e este que é o verbo de Deus, habitou entre nós. Então onde é que está Deus? Está entre nós, em Jesus Cristo, em toda a sua glória. Mas a história continua, queridos, e esse Jesus é morto pelos homens. Ele é morto pelo Império Romano e pelos judeus, mas acima de tudo, ele é morto por mim e por você. Como assim, pastor? Foi o nosso pecado. Foi o nosso pecado. Roma e os líderes religiosos foram apenas os atores históricos, mas a razão essencial por trás, para que se consumasse o plano de Deus, que concebia Jesus cravado no madeiro, a razão era o meu e o seu pecado. E a partir disso, Jesus então diz: o cálice está amargo. Cálice é um sinal, é um símbolo do livro do profeta Ezequiel para juízo da ira de Deus. É o cálice da ira de Deus. Jesus diz: Senhor, este cálice é pesado. Se for possível, passa de mim, mas que não seja feita a minha vontade, sim a sua. E naquele momento, em obediência, Jesus cumpre o plano para o qual ele foi concebido como homem, mas a morte não o pôde deter, porque a história nos fala, e não é apenas a narrativa bíblica, é a história, argumentos históricos, fatos, nos falam que este Jesus não foi retido pela morte, mas ressuscitou ao terceiro dia. E quando voltou, disse para os seus discípulos: vocês serão cheios de Deus a partir do meu Espírito. E quando este Espírito vier sobre vocês, vocês me serão testemunhas aqui em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e em até os confins da terra. Aí essa promessa se cumpre no dia de Pentecostes. E o novo endereço de Deus é, sabe onde, querido? Não é mais no meio das pessoas, na figura humana de Jesus. O endereço de Deus agora é dentro de você, dentro da igreja dele. Eu habitarei em você e você me será santuário. Aleluia! Diz assim em João capítulo 2, esse é o quinto texto. Jesus lhes respondeu, um papo com os judeus da época: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado, o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu? Era o seu? Não, só metade entendeu. Qual era o templo a respeito do qual ele falava? Era o seu corpo. É muito importante saber disso, queridos. Porque de fato, em 3 dias, este corpo voltou à vida. E ele estabelece a igreja quando envia o seu Espírito Santo. E o apóstolo Paulo olha para esta igreja, escrevendo aos romanos e aos coríntios, e especialmente aos coríntios, ele diz: igreja de Jesus, vocês são o corpo de Cristo. Este corpo
vai ressuscitar, e eu vou fazer com que este corpo esteja vivo. 3 dias depois o seu corpo reviveu, e depois que ele foi assunto aos céus, o seu corpo, eu e você, continuamos vivos e operantes para a glória de Deus. Aleluia! Onde é que Deus está? Deus está dentro da igreja, amados. Deus está dentro de você, que um dia se curvou em humildade e disse: Senhor, minha vida pertence a Ti. Quem está debaixo do sangue do Cordeiro, que reconheceu suas falhas e pecados, pediu por elas perdão e acolheu em sua vida e confessou com os seus lábios o senhorio de Cristo, esse daí é templo do Espírito Santo. É o que diz 1 Coríntios 3,16. A gente adora o 3,16, né? O João 3,16, 1 João 3,16 é importante. 1 Coríntios 3,16, guarda. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Cadê Deus? Está aqui. E para onde eu vou e para onde o Espírito me leva, porque assim são os que são guiados pelo Espírito, não sabem de onde vem nem para onde vai, obedecem a Deus e vão. Para onde eu vou, o Espírito vai comigo, e no abrir da minha boca, o Espírito fala, e coisas novas acontecem. Aleluia! Mas tem o 6º e último endereço, e esse a gente não conhece, porque esse ainda não aconteceu. Apocalipse 21, verso 22 diz: não vi templo algum na cidade. Ele está falando aqui da cidade santa chamada Nova Jerusalém. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada, a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. A Nova Jerusalém, a cidade de Deus, é o ambiente onde a presença do Cordeiro, a glória de Deus é densa, ocupa cada milímetro cúbico, cada espaço é ocupado pela presença de Deus. Onde é que Deus estará para todo e todo sempre? Na Nova Jerusalém. E lá o veremos face a face. Olha que lindo aqui agora. Onde é que o homem viu a Deus face a face? Lá no jardim. Quando o homem decidiu não estar mais dentro do jardim, porque esta foi uma decisão dele, Deus colocou em cena o seu plano. E este plano que envolve Jesus Cristo é para que um dia todos nós voltemos a estar face a face. E ali não precisa nem de sol, ali não há noite, porque a presença gloriosa de Deus a tudo ilumina. Oh glória! E ali não haverá mais choro, ali não haverá mais dor, ali não haverá mais opressão e injustiça. Nós não chegamos lá ainda, queridos, mas Deus diz: volta para o 5º endereço, dentro de você, e é no poder deste meu Espírito que em você habita, que você vai andar pelo mundo afora, dando sinais concretos de como será o ambiente face a face. Qual é a nossa missão como igreja, irmãos? É sinalizar este reino, é mostrar para este mundo perdido e descrente, que nós sabemos, nós temos sido ensinados o caminho que leva de volta para estarmos face a face com Deus. Aleluia! Vou fechar agora, vou concluir. Dizer para você o seguinte. A gente cantou aqui, eu te busco, né? Eu te busco. O homem pergunta onde está Deus, e se ele tiver alguma chance, alguma dica de onde está Deus, ele corre e vai buscar. E a gente cresce e caminha pela vida achando que quanto mais eu buscar a Deus, mais perto dele eu estarei. Deixa eu te dizer algo aqui antes.
Nós só buscamos a Deus porque Ele nos buscou primeiro. Não foi você que aceitou Jesus Cristo. Foi Ele que na cruz do Calvário primeiro te aceitou. Para que você, uma vez aceito, pudesse responder a Ele: Deus, eu preciso do Senhor em minha vida. Sabe, irmãos, olhar do Gênesis ao Apocalipse, para esse endereço de Deus que mudou, do ambiente pleno e perfeito do jardim, para a deficiência de uma tenda que andava, de um prédio enrijecido, chegando à presença de Jesus, crescendo na presença da igreja, e nos prometendo um encontro face a face. Esta dinâmica, esta progressão, me ensina, queridos, sobre a graça de Deus e o seu amor, que nunca desistiu de mim e que nunca desiste de nós. O amor de Deus, como a gente canta, é furioso, nada o resiste. Ele é capaz de vencer qualquer barreira, qualquer coração duro, qualquer incredulidade, e rompendo essas barreiras, este amor de Deus é capaz de falar ao coração do homem dizendo: eu cumpri todo o plano, porque sou eu que te quero, face a face comigo. Você quer isso? Você quer isso? Quero dar a oportunidade para pessoas hoje aqui que querem dizer a Deus assim: Senhor, eu quero te aceitar hoje como meu Senhor e Salvador, porque hoje eu estou entendendo que, a despeito do que eu fiz e de quem eu fui, ou de quem eu sou, o Senhor já me aceitou na cruz do Calvário. Se você está aqui hoje, ainda não tinha entendido esta verdade, ainda não tinha colocado sua vida debaixo do senhorio de Cristo, e hoje gostaria de fazer isso, eu pedia que você baixasse sua cabeça e orasse comigo. Vou chamar o Ministério de Louvor já para estar aqui em cima, porque depois nós já vamos entrar na ceia e vamos cantar e vamos louvar. Mas antes eu preciso dar esta oportunidade para pessoas que estão aqui. Pessoas que estão aqui e que querem entregar suas vidas àquele que já fez tudo para que você fosse aceito. Se você quer orar comigo agora, eu pedi que você baixasse sua cabeça, pode ficar de cabeça baixa, nós vamos orar, mas eu queria que você só levantasse a sua mão para eu te ver. Volta a luz ali atrás, Rômulo, só ali atrás, por favor. Eu quero ver quem está aqui hoje dizendo ao Senhor: eu estou aqui e quero entregar minha vida ao Senhor. Amém, querida, Deus te abençoe. Deus abençoe você, querida, Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, meu irmão, ali em cima. Deus está operando neste lugar. Deus abençoe vocês duas lá em cima. Deus abençoe, eu vi vocês. Mais alguém quer dizer para o Senhor: eu o recebo, porque Ele me recebeu primeiro. Erga a sua mão. Deus está te dando esta oportunidade aqui hoje. Amém, querida. Amém. Aí onde você está mesmo, baixa a sua cabeça novamente. Quero orar por você. Obrigado, Deus. Obrigado por essa noite de encontro. Obrigado pela forma como a Tua Palavra nos mostra que ao longo de toda a história, o Senhor mudou de endereço, porque o Senhor nos busca incessantemente. A Tua graça e o Teu amor não desistem de nós. Obrigado, Deus. Eu oro por essas pessoas que hoje estão aqui, Senhor, e que levantaram suas mãos e disseram que suas vidas agora e a partir de agora pertencem ao Senhor. Deus querido, faz nelas, meu Deus, a obra que Tu tens para cada uma delas. Santifica essas vidas, acrescenta a essas vidas, meu Deus, o conhecimento de Ti, que elas precisam para Te amarem e Te adorarem cada vez mais. Obrigado, Deus, por essa noite. Como povo do Senhor aqui, nós nos reunimos muito felizes, alegres, porque temos gratidão no nosso coração
pelo que vimos aqui ao longo da história o Senhor fazendo, por não ter desistido de nós. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por não ter desistido da minha vida e por me fazer acreditar que nos momentos de queda a tua mão se estende para me colocar de volta em pé. Que o nome do Senhor Jesus seja exaltado neste lugar, e todo o povo de Deus diz amém, amém. Glórias ao nome de Jesus, amém, queridos. Glória a Deus.